Difícil não é fazer o que é certo, é descobrir o que é certo fazer. Sabe, essa frase do Robert Henry Thoreau sempre me pega. Ela resume perfeitamente aquele momento de pausa antes de uma decisão, quando a bússola interna parece que está girando sem rumo. E é uma bússola que a gente consulta dezenas de vezes por dia, né? Muitas vezes sem nem perceber. A maioria de nós, bom, a gente tem a intenção de agir corretamente, mas a grande questão, tanto filosófica quanto prática, é o que correto realmente significa e quem é que define isso. Exatamente. E é por isso que hoje a gente vai fazer um mergulho fundo nisso. Com base em uma série de fontes e reflexões, incluindo as do filósofo Mário Sérgio Cortella, vamos tentar entender o que de fato significa ética. Mas não como um conceito acadêmico, sabe? E sim como essa força que molda as nossas vidas. O nosso objetivo aqui é ir além daquela visão tipo de anjinho e diabinho no ombro, do certo e errado em preto e branco. A ideia é desmontar o conceito de ética para entender as engrenagens dele. Por exemplo, a gente ouve toda hora, fulano não tem ética. Sim. Mas será que isso é realmente possível? Boa pergunta. E qual a diferença real entre ética e moral? São palavras que usamos quase como sinônimos, né? Mas elas escondem uma distinção que é fundamental. A ideia é mapear, a arquitetura por trás das nossas escolhas. Ok, vamos começar por essa provocação então, que é o ponto central do material do Cortella. A afirmação de que alguém não tem ética. Quando a gente pensa em alguém que, sei lá, frauda um imposto de renda, ou pratica corrupção, ou até numa coisa do dia a dia que para em fila dupla e tranca todo mundo, a reação imediata é dizer: essa pessoa não tem ética. Mas, segundo essa análise, a história é um pouco mais complexa. É fascinante porque força a gente a reavaliar nosso próprio julgamento. A lógica é a seguinte: a partir do momento em que uma pessoa possui um conjunto de princípios e valores, quaisquer que sejam. Mesmo que a gente discorde totalmente deles. Exato. Mesmo que esses valores sejam super questionáveis para nós. Se a pessoa usa esses princípios para decidir, para avaliar e julgar as ações dela, ela já está operando dentro de um campo ético. A questão não é a ausência de uma ética, mas sim a natureza dessa ética. Entendi. A pessoa que frauda o imposto, por exemplo, pode estar seguindo o princípio de que o Estado já me tira muito, então é justo eu pegar uma parte de volta. A gente não concorda com o princípio, mas ele existe e guia a ação. Então, quando uma atitude nos choca ou a gente considera errada, o problema não é uma falta de ética, é na verdade um conflito de éticas. A minha ética, baseada em princípios de convivência e respeito, entra em choque com a ética daquela pessoa que está baseada num princípio de vantagem individual, por exemplo. Perfeito. E é aí que entra o termo mais preciso. Antiético. A ação não acontece num vácuo de valores, sabe? Ela é contrária a uma ética específica, geralmente a ética dominante ou compartilhada por um grupo maior. O exemplo mais forte do material é o do bandido. É um caso extremo, mas ajuda muito a esclarecer. Um criminoso que segue um código de honra dentro da facção dele, que tem regras sobre não trair os parceiros ou não envolver famílias. Ele tem uma ética. Claro. É uma ética com a qual a sociedade discorda frontalmente, uma ética que a gente considera destrutiva. Portanto, em relação à nossa, a ética dele é antiética. Isso muda tudo, porque tira a discussão do campo da ausência, do vazio, e coloca no campo do conflito, do antagonismo. Não é um ser sem bússola, é um ser com uma bússola que aponta para um norte completamente diferente do nosso. Isso me faz pensar, se o antiético é quem joga o jogo com outras regras, existe então alguém que está completamente fora do jogo? Sim, e essa é a outra peça do quebra-cabeça, né? O ser aético. O a aqui é um prefixo de negação, de ausência. Aético é aquele que, por alguma razão, não possui a capacidade cognitiva ou a maturidade para deliberar, avaliar e julgar com base num conjunto de princípios. Não se trata de uma escolha, mas de uma condição. E o material ancora isso em exemplos que a própria sociedade já reconhece em outras áreas, como na lei, né? Exatamente. A própria legislação do imposto de renda, por exemplo, define como incapazes ou dependentes, para fim de declaração, menores de idade
ou pessoas com certas condições de saúde mental, que afetam gravemente a capacidade de julgamento. Essas pessoas, sobre essa ótica filosófica, seriam consideradas aéticas. Elas estão por uma condição que não escolheram, fora da arena onde as decisões morais são pesadas e tomadas. Então temos uma fronteira bem clara. O aético está fora do campo. O antiético está em campo, mas jogando para um time adversário. Isso. Entendido. É uma distinção poderosa, porque nos força a ser mais precisos no nosso julgamento. Mas isso me faz pensar. Se a ética é sempre definida em relação a um grupo, seja sociedade ou uma facção, isso sugere que a função principal dela não é individual, mas coletiva. Como essa bússola individual vira uma regra que governa milhões? Para que serve a ética em grande escala? Essa é a conexão essencial. A ética, na sua essência, é a tecnologia que os seres humanos desenvolveram para a convivência. É como se fosse o sistema operacional da sociedade. Se você pensar bem, é o que impede que a vida em comunidade seja uma guerra de todos contra todos. Ela estabelece as bases de confiança e previsibilidade que nos permitem interagir, colaborar e construir coisas juntos. E uma das fontes chega a dizer que, sem um conjunto mínimo de princípios éticos compartilhados, a humanidade já teria se autodestruído. Isso é muito forte. Deixa de ser uma discussão de filosofia de botequim e passa a ser uma questão de sobrevivência da espécie. Pense nas grandes convenções sobre direitos humanos ou nas regras contra crimes de guerra. São tentativas de estabelecer uma metaética, um conjunto de princípios tão fundamentais que deveriam valer para todos os grupos, para a humanidade. Proibições contra genocídio ou tortura, por exemplo, são o reconhecimento de que sem essas barreiras éticas mínimas, nossa capacidade de destruição nos levaria ao fim. A ética é o que nos permite gerenciar nosso próprio poder. O que nos leva a outra confusão muito comum, que a gente já mencionou no início. A confusão entre as palavras ética e moral. A gente usa as duas de forma intercambiável. Isso foi imoral, aquilo não foi ético. Mas se a ética é esse grande sistema operacional da convivência, onde é que a moral entra? Essa é uma das distinções mais úteis da filosofia. A maneira mais simples de visualizar como o Cortella propõe é pensar em teoria versus prática. A ética é o campo teórico, é a reflexão sobre os princípios e valores. É o estudo, a investigação do que constitui uma vida boa e justa em comunidade. A ética pertence a um coletivo, a uma cultura. E a moral seria a aterrissagem disso no dia a dia. É a minha conduta, a sua conduta, a forma como a gente aplica ou falha em aplicar esses princípios éticos nas nossas decisões diárias. Lembro de uma frase no material que amarra isso bem. Eu tenho uma conduta no dia a dia. Chama-se conduta moral. A ética são os princípios que orientam a minha conduta. Exatamente. A sua moral é a sua ética em ação. E essa distinção esclarece muita coisa. Quando dizemos que a atitude de alguém foi imoral, o que a gente está dizendo, na verdade, é que a conduta prática daquela pessoa, moral, feriu os princípios teóricos que nós, como sociedade, valorizamos, ética. Ah, entendi. A ação é imoral porque vai contra uma ética estabelecida. Isso. E reforça o ponto anterior. A pessoa não é aética, a não ser que seja incapaz de julgar. Ela é alguém cuja moralidade pessoal se chocou com a ética do grupo. E o material adiciona uma camada interessante a isso. A ideia de que a ética só faz sentido no plural, na convivência. A moral pode até ter um aspecto individual, mas a ética é intrinsecamente social. É um experimento mental fantástico. Imagina uma pessoa completamente sozinha numa ilha deserta, desde o nascimento. Ela precisa de uma ética? A resposta é não. Para que ela precisaria de princípios de conduta em relação aos outros se não existem outros? Ela pode desenvolver hábitos, rotinas, mas o conceito de certo e errado no trato com o próximo simplesmente não se aplica. A ética nasce no momento em que uma segunda pessoa chega na ilha. Exatamente. É nesse instante que surge a necessidade de criar regras para a convivência. Tudo isso ajuda a construir um mapa teórico. Mas como a gente usa esse mapa para navegar no mundo real?
Fico pensando em como traduzir esses conceitos para o nosso comportamento. O material traz uma proposta bem interessante da Wanda Angel, que tenta resumir a prática ética em 3 pilares bem concretos. Sim, é uma tentativa de transformar a filosofia num guia de ação. Os 3 pilares são cortesia, empatia e solidariedade. E eles não são aleatórios, eles formam uma espécie de progressão. Vamos ver. A cortesia seria a camada mais externa, o comportamento básico. Tratar o outro como você gostaria de ser tratado. É a regra de ouro, o fundamento do respeito mútuo. A partir daí, a empatia aprofunda essa relação. Não é só ser educado, é a capacidade de se colocar no lugar do outro, de tentar genuinamente entender a perspectiva e os sentimentos da outra pessoa. É um motor emocional que dá sentido à cortesia. Sem empatia, a cortesia pode ser só uma formalidade vazia. E a solidariedade seria o resultado final, a ação. É quando a cortesia e a empatia se transformam num ato concreto de ajuda ou apoio. É fazer algo pelo outro não por obrigação, mas por reconhecer nossa humanidade compartilhada. Gosto dessa ideia de progressão. A cortesia abre a porta, a empatia entra na sala e a solidariedade oferece uma cadeira. É uma ótima analogia. E esses 3 pilares podem funcionar como um checklist mental rápido. Diante de uma escolha, a gente pode se perguntar: essa ação é cortês? Ela leva em conta os sentimentos do outro, ou seja, é empática? E ela contribui para o bem-estar de alguém? É solidária? É uma forma prática de avaliar a nossa própria moralidade. Agora, vamos para onde a conversa fica realmente difícil. Porque é fácil ter consenso sobre os grandes nãos da nossa ética. Não matar, não roubar, não destruir o que é do outro. Esses são os fundamentos. Mas a nossa moralidade é testada de verdade nas zonas cinzentas, sabe? Naqueles pequenos dilemas do dia a dia. É aí que o discurso sobre ética encontra a realidade da conduta moral. O material traz 2 exemplos perfeitos: baixar músicas e filmes ilegalmente na internet e usar uma carteira de estudante falsa para pagar meia entrada. São ações que, sejamos honestos, muita gente pratica ou já praticou, muitas vezes racionalizando a decisão. Exato. E aí a gente entra no campo das justificativas. Alguém poderia argumentar, e com alguma razão, qual é o dano real. Uma grande gravadora ou um estúdio de Hollywood bilionário vai falir por causa do meu download. Um cinema de uma grande rede vai quebrar porque paguei meia entrada indevidamente. O prejuízo parece difuso, quase abstrato. Essa é a armadilha do pensamento consequencialista focado só no macro. A pessoa avalia o impacto da sua ação isolada, numa entidade gigante, e conclui que ele é nulo. Mas essa análise ignora 2 coisas fundamentais. A primeira é o efeito cumulativo. Um download não faz nada. 1 milhão de downloads pode inviabilizar o trabalho de artistas menores, técnicos de som, equipes de produção. Ah, claro. A gente pensa no estúdio bilionário, mas esquece do músico independente que não consegue pagar o aluguel. Mas o argumento mais profundo e mais incômodo não é nem o econômico. É o que o material aponta sobre o que esses atos causam em nós mesmos e na sociedade. Precisamente. A pergunta mais importante não é quem eu estou prejudicando, mas sim em que tipo de pessoa eu estou me transformando a cada vez que eu faço isso. Cada pequena transgressão justificada normaliza a ideia de que as regras só se aplicam quando nos convém. A gente cria um padrão de conduta pessoal, uma moralidade baseada em exceções. Eu sou contra a corrupção, mas sonegar um pouco de imposto pode. Eu defendo a honestidade, mas usar a carteirinha falsa do meu primo é só uma esperteza. É a cultura do jeitinho, que no fundo é uma ética particular que se sobrepõe à ética coletiva. É a validação da ideia de que levar vantagem é legítimo, desde que o prejuízo para o outro não seja óbvio ou direto. E quando milhões de pessoas operam sob essa mesma lógica nas pequenas coisas, que tipo de sociedade a gente está construindo? A gente está construindo uma sociedade onde há um curto-circuito permanente entre a ética que a gente declara em público e a moral que a gente pratica em privado. Defendemos a justiça, mas buscamos a vantagem. Exigimos honestidade dos políticos, mas praticamos pequenas desonestidades cotidianas. A soma dessas pequenas ações não é pequena. Ela forma o caráter moral de uma nação.
Ela define a verdadeira ética vigente, não a que está escrita nas leis ou nos discursos, mas a que é vivida nas ruas. Foi uma análise densa, mas muito necessária. Para amarrar tudo, a gente partiu da ideia de que não ter ética é um conceito equivocado. O correto seria falar em antiético, quem tem princípios contrários aos do grupo, versus aético, quem não tem a capacidade de tê-los. Em seguida, separamos a ética, que é o conjunto de princípios coletivos, a teoria, da moral, que é a conduta individual, a prática. E vimos que um propósito maior da ética é ser a base para a convivência, o que nos impede de nos destruirmos. E por fim, trouxemos isso para a prática. Primeiro com os pilares da cortesia, empatia e solidariedade. E depois enfrentando as zonas cinzentas, onde nossas pequenas decisões diárias, como baixar um filme ou usar uma carteirinha falsa, revelam a coerência ou a falta dela entre a ética que defendemos e a moral que de fato vivemos. O que nos deixa com uma reflexão final. Se a sociedade é o resultado da soma de nossas condutas morais, e se a ética de um grupo é apenas o reflexo de como seus membros agem no dia a dia, fica a pergunta: quais das nossas práticas inofensivas, justificadas como pequenas ou sem vítimas, quando somadas aos milhões, estão na verdade definindo a verdadeira e silenciosa ética da sociedade em que vivemos?